Guerra dos Farrapos foi um movimento de elite que teve seu início no dia 20 de setembro de 1835 e durou até 1845, durante o período regencial. No Rio Grande do Sul, ela se estendeu até por parte do Segundo Reinado. O principal motivo que provocou a Revolução foi a necessidade das melhorias de condições econômicas e políticas no Rio Grande do Sul. A economia do estado dependia da charque e do couro, que eram usados para alimentar escravos africanos em Minas Gerais e na região sudeste. O governo imperial brasileiro encareceu os impostos a esses produtos, fazendo com que os produtos estrangeiros fossem mais em conta. Uma das causas do movimento foi o descontentamento político, que defendia o modelo de Estado com maior autonomia para as províncias e o modelo promulgado pela Constituição de 1824. Outro fato foi de que os farroupilhos eram contrários à entrada de charque e de couro no Brasil por outros países, fazendo dificultar o comércio desses alimentos por eles. Também tinha a política fiscal, que estava sobre o principal produto, a charque, ou seja, isso encarecia o produto. Os charqueadores, quando receberam a notícia de que os impostos da charque e do couro aumentaram, ficaram insatisfeitos com essa situação. E também eles já reclamavam desde 1804 que o preço da charque era similar à do oriundo da Argentina e do Uruguai. Luta dos Farrapos. Nessa luta participaram pecuaristas e grandes fazendeiros. Os farroupilhas foram contra os chimãos, que eram liberais moderados. Apesar da longa duração dessa revolta, os combates foram de baixa intensidade e concentrados em confrontos de cavalaria que resultaram em 3.000 mortes. Os líderes da Guerra dos Farrapos. Ao longo de toda a guerra, que durou cerca de 10 anos, algumas lideranças se destacaram no movimento. Entre eles estavam General Bento Gonçalves, General Antônio de Souza Neto, Coronel Onofre Pires, Coronel Manuel Lucas de Oliveira, Deputado Vicente da Foltura, General David Canabarro, Coronel Corte Real, Coronel Joaquim Teixeira Nunes, Coronel Domingo de Almeida, General Mariano de Matos, General Gomes Jardim. Além desses representantes, os guerrilheiros receberam inspirações ideológicas de italianos da Carbonária, como o cientista e tenente Tito Livio Zambeccari e o capitão Giuseppe Garibaldi. Embora eles não pertencessem à Carbonária, uma sociedade secreta e revolucionária que atuou na Itália, França, Portugal, Espanha, Brasil e Uruguai nos séculos XIX e XX, ambos estiveram envolvidos em movimentos republicanos. Bento Manuel Ribeiro lutou em ambos os lados ao longo da guerra, mas quando acabou a Revolução ficou ao lado do imperador. Condições que os farrapos queriam: 25% de imposto sobre a charque estrangeira, anistia dos farrapos e incorporação ao exército. Derrota dos Farrapos. A derrota dos Farrapos se deu pela ação de Luiz Alves de Lima e Silva. A paz se deu com o Tratado de Poncho Verde. Resultado da Guerra dos Farrapos. Em 1845, foi promovida a Paz de Poncho Verde, feita por Duque de Caxias. Os estancieiros anistiados e os escravos que lutaram foram libertos. Os acontecimentos da Guerra dos Farrapos. A declaração de independência, que foi realizada pelos gaúchos, foi motivada pela vitória deles na Batalha de Seival, travada no dia 10 de setembro, nos primeiros anos da Revolução. Os farrapos conseguiram sobrepor-se às forças imperiais e venceram batalhas importantíssimas, como a Batalha de Seival e a Batalha do Barro Vermelho. Em 1845, após vários conflitos militares enfraquecidos, os farroupilhas aceitaram o acordo proposto por Duarte de Caxias e a Guerra dos Farrapos terminou. O acordo foi muito vantajoso para os farroupilhas, pois os revoltosos teriam ampla anistia. Período: setembro de 1835. Comandados por Bento Gonçalves, revolucionários liberais exaltados tomaram Porto Alegre, forçando a retirada das tropas do Império. 11 de setembro de 1836. É proclamada a República em Piratini. Bento Gonçalves foi declarado presidente e ainda preso. 1837. Bento Gonçalves assume a presidência da República Rio-Grandense depois de fugir da prisão. 24 de julho de 1839. As farroupilhas proclamaram a República Juliana na região atual de Santa Catarina. 1842. Duque de Caxias foi nomeado pelo governo para finalizar o conflito separatista no sul do Brasil. 1845. Após 3 anos de batalha, os farrapos tiveram que aceitar o acordo
proposto por Duque de Caxias, e a guerra termina. Curiosidades. Primeira curiosidade. Conhecido como os farrapos, os revoltosos defendiam maior autonomia política e econômica para províncias. Segunda curiosidade. Eles eram a favor de um governo federativo e republicano. Terceira curiosidade. Os revolucionários que apoiam a causa utilizadas um pedaço de pano vermelho em uma das partes da vestimentas para demonstrar a atenção à causa. Foi exatamente por essa característica que o conflito recebeu o nome de Revolta Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Quarta curiosidade. O Partido Liberal sonhava em instalar o solo rio-grandense, uma republicana igual da França que prejudicava a independência dos três poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Quinta curiosidade. O brasão de armas do Rio Grande do Sul continua carregando vários símbolos maçônicos, já que toda a revolução foi pensada em articular dentro das lojas do Rio Grandenses. Sexta curiosidade. A ascensão que se tem atualmente na região e que mesmo após quase um século e meio da Guerra dos Farrapos, as movimentações e movimentos não foram superadas. A Revolução é lembrada todos os anos no solo gaúcho e inspirada movimentos separatistas.